Eu sou Joiciane Bezerra de Menezes e sou professora do Programa de Pós-Graduação em Estrito Senso da Universidade de Fortaleza. Componho, com outros colegas, a área de concentração Direito Constitucional nas Relações Privadas e, especificamente, a linha de pesquisa em situações jurídicas subjetivas existenciais. Minhas disciplinas são Direito dos Danos na Sociedade de Risco e Tutela da Pessoa na Sociedade das Incertezas. O nosso marco teórico é o Stefano Rodotà. Usamos outros marcos, mas cabe a nós falar sobre o livro Direito a Ter Direitos, do professor Stefano Rodotà. Rodotà é um professor destacado pelos seus conhecimentos e pensamento humanista, um intelectual respeitável no mundo, professor da Universidade Sapienza, na Itália, era titular da cadeira de Direito Civil, mas faleceu em 2017, muito recentemente. O professor Stefano Rodotà dedicou sua obra na área de Direito Civil com uma preocupação primordial, a tutela da pessoa. Coube a ele investigar as diversas relações jurídicas e destacar a necessidade de reconhecimento dos direitos fundamentais, mesmo nas relações privadas. Então, com isso, há uma aproximação entre os direitos civis e os direitos fundamentais no pensamento desse autor. Especificamente porque o titular dos direitos fundamentais é exatamente a pessoa que figura como um polo referência nas relações jurídicas de direito privado. Aquele sujeito abstrato dos códigos oitocentistas, sem rosto, um sujeito pautado em idealizações teóricas, toma corpo no pensamento de Rodotà. Não sem razão é dele a expressão sujeito de carne, quando ele se referia à passagem desse sujeito abstrato para um sujeito concreto, um sujeito que tem face, que vive suas particularidades, um sujeito que tem identidade própria e vicissitudes que o direito em geral não pode esquecer, não pode ocultar e não pode deixar de reconhecer. Pelos direitos fundamentais, a pessoa, que também é sujeito das relações privadas, tem uma proteção muito especial nas constituições. E, em virtude disso, essa proteção, claro, que vai transbordar para as relações privadas, civis e empresariais também. A preocupação do Rodotà, ao longo de sua trajetória como um jus-filósofo, na verdade, ele também foi filósofo, mas dedicado às disciplinas de direito civil, mostra uma análise muito refletida sobre os problemas da modernidade. Rodotà foi um dos precursores, uns pioneiros a estudar os problemas que a sociedade tecnológica traz. Há um livro importante dele, que também é utilizado por nós nesse programa, Sociedade de Vigilância, um livro que foi traduzido no Brasil pela professora Maria Celina Bodin. E em toda a abordagem de Rodotà se observa esse cuidado com a proteção da pessoa. Nos dias atuais, por exemplo, nós somos um sujeito exposto. A nossa própria ideia de privacidade se transforma, porque se ao tempo das grandes codificações a privacidade estava atrelada à ideia geográfica, física dos domicílios, a privacidade se desloca para acompanhar a pessoa. Então, além do direito de estar só, além da tutela ao domicílio, privacidade acompanha o sujeito como uma forma de defesa de sua intimidade, de suas escolhas e da sua autodeterminação informativa. É também domínio da privacidade o cuidado e o controle que o sujeito tem que ter com as informações que circulam sobre ele nos espaços da web. Há um capítulo especial nesse livro que é do sujeito à pessoa. E nesse capítulo, nessa parte do livro, Rodotà tem uma especial atenção a essa passagem que ele vai chamar de constitucionalização da pessoa. Na verdade, o que ele enfoca é a abordagem da pessoa pelas constituições, especialmente as constituições do pós-guerra. Você observa que na Alemanha e na Itália, especialmente, muito certamente em virtude dos regimes nazista e fascista, as constituições vão destacar
o direito geral de personalidade e falam do direito geral ao desenvolvimento da personalidade. Essa tutela, que, claro, vem de uma cláusula constitucional, fundamenta os direitos fundamentais, vai conferir ao sujeito um papel de destaque nas relações jurídicas, na verdade, em todo o ordenamento jurídico. Não se pode, conciliando o pensamento de Rodotà com o de um outro italiano, Pietro Perlingeri, é possível dizer que a pessoa está no centro da tutela constitucional, tanto pelo princípio da dignidade da pessoa humana, quanto, em virtude mesmo deste princípio, pelo catálogo dos direitos fundamentais. E eu aqui faço questão de grifar que os direitos fundamentais têm incidência, sim, nas relações privadas. E assim eles ampliam e intensificam a tutela da pessoa. Esse é o viés que nós utilizamos aqui nessa linha de pesquisa. Então, a pessoa constitucionalizada é aquele sujeito cuja força da sua proteção transcende ao espaço dos códigos. Assim, uma pessoa nas relações, por exemplo, intrafamiliares, nas relações intercivis, é uma pessoa que deve ser respeitada e que tem, portanto, direitos, inclusive fundamentais, que devem ser considerados. Direito de personalidade, direitos fundamentais no sistema constitucional brasileiro podem ser considerados, inclusive, sinônimos, porque todo direito fundamental, corrijo, nem todo direito fundamental é direito de personalidade, mas sim, sem dúvida, todo direito de personalidade é também um direito fundamental. Então, esse acervo que voltado à proteção da pessoa é o que vai matizar o que o Rodotà chama de pessoa constitucionalizada. Logo, nas relações privadas, essa pessoa tem direitos específicos que limitam a autonomia do outro, que limitam a autonomia do seu interlocutor. Assim, seja na família, seja nos contratos, seja no campo da reparação de danos, é necessário observar o que o sistema jurídico pretende, o lugar que o sistema jurídico dedica a essa pessoa com o catálogo de direitos fundamentais, intervindo imediata e diretamente nas relações privadas. Então, esse sujeito abstrato dos códigos no pensamento de Rodotà, aquele sujeito de carne, um sujeito que tem uma identidade a ser respeitada. Mais recentemente, nós observamos várias decisões da Corte Constitucional Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, materializando essa aplicação, quando reconhece a um sujeito a possibilidade de afirmação de um gênero diverso do sexo biológico. Foi também no STF, onde as uniões afetivos sexuais entre pessoas do mesmo sexo alcançaram reconhecimento jurídico pela equiparação à união estável, comum ao nosso direito já, pela previsão constitucional que diz que a união estável seria entre homem e mulher. Então, nós temos demandas como o reconhecimento da identidade de gênero, a possibilidade da união estável, mais recentemente, a possibilidade da filiação socioafetiva, mostrando que nas relações paterno-filiais, materno-filiais, é possível se estabelecer um vínculo jurídico que não decorre do sangue e que nem decorre de uma adoção, por exemplo, mas sim de uma assunção de papéis. Uma assunção de papéis de pai, mãe, filho, firmando ali pelo vínculo que sustenta aquela relação, a relação jurídica parental que nós costumamos chamar de paternidade, maternidade e filiação. O STF, em nome dos direitos das pessoas, pôde reconhecer esse critério a mais de parentalidade que nós chamamos de socioafetividade. Enfim, é pela força dos direitos fundamentais, pelo reconhecimento da autodeterminação das pessoas que há essa migração de um sujeito abstrato para um sujeito inconcreto, um sujeito que tem um patrimônio de direitos conquistados ao longo do tempo. É importante e atual o pensamento do Rodotà quando ele diz que nós não podemos negociar esses direitos. Existem determinados momentos históricos, sistemas que propõem redução desses direitos, alegando
alcançar mais rapidamente o desenvolvimento, mas a plataforma dos direitos conquistados não devem ser postos em risco no pensamento de Rodotà. É pelo reconhecimento dos direitos, e aí o título do livro, Direito a ter Direitos, que se consolida um regime democrático. É certo que o reconhecimento dos direitos fundamentais, às vezes, é dissonante do pensamento da maioria das pessoas. Então, se você, por exemplo, utilizar aqui as relações entre pessoas do mesmo sexo, que é um direito fundamental, vem da autonomia, do respeito à dignidade, do reconhecimento da identidade do sujeito. Então, pela igualdade e liberdade, é possível sustentar uma modalidade de relação como essa. E assim, mas esse modelo pode ser estranho ou pode ser rejeitado pela maioria e, mesmo assim, nós não podemos entender que democracia seria o pensamento majoritário, porque há uma importância na consolidação do sistema democrático, o reconhecimento de direitos de pessoas, de minorias. Não é? Então, nesse sentido, o judiciário que vai afirmar e garantir esses direitos, em última instância, exerce um papel contra-majoritário. E, nesse momento, o judiciário, embora não seja composto por pessoas eleitas pelo povo, também cumpre o seu papel no sistema democrático, um papel contra-majoritário de defesa dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Nesse momento, acontece na Universidade de Fortaleza o segundo encontro sobre os direitos da pessoa com deficiência. E as pessoas com deficiência, notadamente as pessoas com deficiência intelectual e psíquica, compõem um grupo sem espaço de fala, um grupo que não tem lugar no pensamento jurídico civilista tradicional. Seriam pessoas que, em virtude de uma diversidade intelectual ou psíquica, seriam levadas a uma situação de incapacidade e isolamento pela interdição. O argumento que o direito tradicional usava para isso era um argumento protetivo, mas uma proteção que cala, transforma a pessoa de sujeito em apenas um objeto de proteção e ela perde o protagonismo, quando muitas vezes poderia exercê-lo apenas como apoio, um apoio de terceiro. Então, é pela compreensão dos direitos fundamentais nessas relações privadas que o direito civil não pode perder o foco, o de tutelar a pessoa humana. O sujeito de uma relação jurídica civil é uma pessoa humana com toda a sua diversidade. Pode ser homem, mulher, criança, pessoa com diversidade funcional, enfim, mas são pessoas que precisam ter os seus direitos reconhecidos, porque toda pessoa humana tem igual dignidade. Essa é a proposta do Rodotà. Essa é a proposta de um direito cujo fio condutor é a tutela da pessoa. Muito obrigada.